Me conta uma coisa, eu tava dando uma olhada aqui na sua história e confesso que eu não sabia que você nasceu em Honduras. Pois é, uma indiana que nasceu em Honduras é uma Indiana. confusão, né? O nome é indiana, eu sou nascida em Honduras, mas eu sou filha de brasileiros. E tô há 35 anos no Brasil. Uhum. Então eu me considero brasileira. 35 anos no Brasil. No Então você Brasil. veio pra cá com 2 anos. Não, querido. Tô precisando Fazendo de patrocínio contas de aqui. Botox, pelo amor de Deus, não. Fazendo as Não, contas aqui. bastante, não vou revelar. Não, brincadeira, até cheguei aqui com Não, mas 11 anos. eu não quero ser indiscreto, mas eu fiz essa pergunta também, o Indiana, porque assim, sotaque nenhum, né? É, são 35 anos, mas é que assim, pais brasileiros, apesar de eu ter chegado aqui com 11 anos e não falar nem português nem nada, porque era uma confusão só que a gente falava 5 línguas dentro de casa. Caramba. Entendeu? Uma mistura, a frase começava numa língua e terminava em 3 outras depois, né? Então, meus pais, mesmo sendo brasileiros, eles ficaram 30 anos fora do Brasil e a gente teve realmente dificuldade com a questão da língua. E quando eu cheguei aqui, acabou que eu fiz um intensivão aí, foram 2 anos de língua portuguesa até conseguir tentar falar melhor, né? Que eu acho que ainda falo bastante coisa errada. Mesmo? Sim, Não. acho que às vezes eu dou uma confundida. Naqueles porquês com acento, sem acento. Ah, sim. Ai, Mas é isso aí confuso. todos nós, né? Espero que sim, porque É. eu me sinto um ET com isso, né? Assim. É uma língua linda, mas que tem uma gramática que requer ali algum tipo de atenção em alguns momentos. Mas, ó, olhando aqui o release, eu vi que tem também na sua história México. Isso. É uma história assim. Eu nasci em Honduras, fiquei 10 meses. Então não adianta me perguntar se eu conheço Honduras, não. Não conheço. Fui pro México, fiquei 2 anos. Portugal, 2 anos. Nicarágua, 4 anos. Alemanha Oriental, na época da Guerra Fria, 4 anos. E vim pro Brasil. E no meio disso tudo, eu rodei por quase 27 países, totalizando 30 hoje. 30 países. Gente. É. E a música entra onde e como é que toda essa experiência construiu o teu estilo musical? Pois é, o estilo musical, na verdade, não tem, né? Porque multifacetada desse jeito, eu acabei mergulhando em vários estilos, né? Mas eu acabei tendo acesso a multiculturas. Então, assim, a minha música hoje, ela começa lá na Nicarágua. O primeiro contato eu tô falando espanhol agora. O meu primeiro contato com a música, assim, de eu entender a música na minha vida foi aos 4 anos de idade, assistindo Mercedes Sosa, ao vivo, né? Numa praça ao vivo. Então ali eu entendo a primeira história da música, para mim vem em espanhol, né? Depois eu tenho um pai que é clarinetista de jazz lá em 1935 no interior da Bahia e que tem amor demais pela música, escuta música clássica, é viciado em música clássica, era viciado em ABBA e ABBA? Beatles. Então 3 extremos assim Caramba. que você não conecta, né? Mas que ao mesmo tempo dá uma mistura muito legal, né? Na verdade, super conecta, porque eu acho que o Beatles e ABBA tem um fundo de música clássica muito forte Muito. também, né? É. E depois disso eu tenho um irmão que ama a discoteca dos anos 70, depois eu tenho um outro irmão que era roqueiro, popeiro de tudo, e tudo isso se mistura até que eu chego no Brasil e vou cantar escuto minha mãe ouvindo música latino-americana a vida toda, Mercedes Sosa, tudo, e eu chego no Brasil e vou cantar em coral, então eu fui... Além da formação na Alemanha de canto erudito, veio a Brasília com rock and roll, né? Então, assim, você vai assimilando muita coisa quando você vai passando por onde você está passando e fica multifacetado, não tem jeito. Então, assim, eu digo que hoje em dia a minha alma é roqueira, mas existem gavetas muito grandes de Que música legal. latino-americana, de jazz, de música de discoteca dos anos 70, que ainda existe uma drag queen em mim, entendeu? Assim, tá aí. Então tem muitas facetas. E aí, quando fala qual é o teu estilo, eu falei multifacetado, o estilo é esse, né? Teu estilo é música boa, Espero que sim, né? né? Sim. Mas você falou da Mercedes Sosa aí, tem mais tarde surgiu uma outra ligação também com Mercedes Sosa na sua história, não é isso? Exato. Com 4 anos eu assisto ela. E Tá, tem aquele impacto. um impacto inesquecível. Em todos os sentidos, né? Em Porque não é todos os só a sentidos. voz, né? Não, não. Eu tô no ombro do meu pai assistindo ela ali com aquela presença gigantesca, cantando para 1,5 milhão de pessoas e todo mundo cantando com ela. Isso na Nicarágua, assim, foi o histórico. Eu nunca esqueci a cena. Ela é a prova de que é possível bater muito forte sem fazer força, né? Totalmente, né? Assim, e com cultura, né? Que é a melhor parte, né? A cultura, ela esclarece, ela ensina, né? Então, lindo, lindo, lindo. E aí, na Alemanha, eu sou convidada a cantar uma música... A minha professora adorava música latino-americana, amava Mercedes. E faz a gente se apresentar num concerto público, onde eu sou a solista cantando Mercedes Sosa. Com 8 anos de idade. A piazinha ali, a criança ali com as alemãzinhas ali do lado cantando coro junto comigo. E você já tinha uma voz singular?
como criança? Não sei te explicar se era assim. Não tenho essa referência, se alguém achava singular ou não. Mas eu era aquela criança que tinha visita em casa. Ah, chama a Indiana pra cantar. Ah, sabe aquela... Mas isso era bom ou era meio constrangedor em alguns momentos? Hoje em dia eu acho que isso é uma coisa que você tem que trabalhar na terapia. Porque Aham. quando você, no meu caso, eu tive que trabalhar isso porque desde pequena, sendo a caçula, a menina e a que é aplaudida pra tudo, teu ego vai lá na estratosfera. Então você tem que fazer muita terapia pra entender que você não é o centro do universo Sim. e que tá tudo Calma. bem você errar também, Sim, sabe? sim. Você não se cobrar tanto, né? Então eu acho que isso faz parte da minha história, foi importante. Mas eu, hoje em dia, quando eu vejo uma criança, vai, dá um beijo no tio ali. Eu deixo a criança se expressar como ela quer, melhor do que estar sendo forçada a reagir dessa maneira, né? Então eu agradeço, mas... né? Há equilíbrio em tudo, né? Essa coisa também de atender expectativas, tal, às vezes é De ser muito... validado, né? Você passa a vida toda esperando ser validado por alguma coisa. Então, haja terapia, né? Hoje em dia tá tudo bem, muito obrigada, mas haja terapia. Mas você me falou de 8 anos. Como é que começa mesmo a carreira profissional? Profissional começa, assim, profissional financeiramente Tipo falando, assim, né? olha, isso aqui já É. me... Porque, na verdade, eu Já é tenho um trabalho. antes... na música erudita, como ela não é muito remunerada, né? Dificilmente é remunerada. Eu já tinha tido experiência como profissional aos 18 anos, quando eu fui cantar no Carnegie Hall em Nova York. Meu Deus, que experiência Então, é essa? isso foi incrível. Foi um coro, o Coro Sinfônico Comunitário da UNB, que promoveu essa viagem aos Estados Unidos. E a gente foi selecionado, de fato, para poder se apresentar no Carnegie Hall, que foi o único coro de 300 vozes brasileiro que se apresentou lá. Porque ser convidado é bom demais, mas ser selecionado é o Ser luxo, selecionado é lindo. Então ali eu acho que é meu primeiro movimento profissional, porque eu passei por um teste. né? E teve né? algum momento assim, talvez ali no meio do coro, ou mesmo assim, com a família, mas já num palco, ou sei lá, num karaokê da vida, que você sentiu, vamos dizer assim, um aperitivo do que é viver de música e falar assim, é isso que eu quero pra minha vida? Teve esse estalo assim? Ou as coisas foram acontecendo pra você e quando você viu, você já estava totalmente... Eu me lembro de que, Arthur, muito criança, aquela história, o que eu quero ser, o que eu quero ser, o que eu quero ser. Eu tive 2 momentos em que eu queria ser astronauta. Uma vez que eu quis ser, como chama isso? Me fugiu o nome aqui agora. A profissão do Indiana Jones, arqueóloga, óbvio, né? Indiana Jones, né? Tal. E teve um que eu quis ser professora, né? Na verdade, eu comecei sendo professora de computação. Aos 15 anos eu já dava aula de computação. E dei aula até os 20 anos, né? Então eu achava até que eu podia fazer isso como profissão. A música, ela estava no meio disso tudo e eu não achava que era uma coisa possível de ganhar dinheiro. Mas eu falava, eu quero ser cantora. Né? Mas eu achava que eu ia ser cantora erudita, até eu descobri que, como eu cantava com registro de tenor, eu não poderia ser uma tenorina profissionalmente. Não tinha óperas musicais para tenorinas. Mesmo? Não existe. Entendeu? Só tem para soprano, contralto, que são os gêneros femininos, e tenores e barítonos e baixos, que são, ou mezzo-sopranos, no caso das mulheres também, essas 3 classificações para homens, né? Olha que legal isso. Então, acho que para quem conhece de música, enfim, para quem tem conhecimento geral sobre isso, não é nenhuma novidade. As pessoas devem estar falando, poxa, mas eu não sabia. Pois e quem está assistindo a gente também recebe essa informação. Que legal. Então, não tenor, vamos lá, simplificar. Tem ali o Luciano Pavarotti, tenor, tal. Não tem uma mulher que na hora de escalar a ópera que faça aquele papel. Porque é um homem que faz, Entendi. né? Isso nos tempos antigos, né? Tomara que isso mude hoje com toda essa questão da liberdade de gênero, que isso seja alterado também. Mas com essa voz grave que eu tenho, eu me sentia muito mais divertida cantando com os meninos do que cantando soprano e contralto, ou mezzo, né? Então eu cantei a vida toda no erudito com os meninos. Tanto que eu fui para Nova York selecionada e cantei com os meninos. Né? Com os homens. Só que para você fazer uma profissão, fazer uma formação acadêmica, eu não podia entrar como tenorina. Eu tinha que entrar como contralto. E eu achava muita preguiça. A impostação, a forma como se cantava como contralto não fazia parte do que eu gostava. Então eu acabei descobrindo, eu descobri que não ia poder fazer essa formação. Quando, na sequência, aos 20 anos de idade, eu fui chamada para fazer uma gravação aleatória de uns amigos nossos numa banda de pop, fazer backing vocal. E ali eu fiz o primeiro backing vocal e na sequência eu fui contratada para ser backing vocal de uma banda de reggae. E ali, do nada, eu recebi meu primeiro cachê. Aí eu falei, opa,
temos dinheiro Opa! quando cantamos. A gente Porque se diverte no erudito ainda. não tinha, né? No erudito não tinha, no coral não tinha. Eu falei, gente, então vamos lá, vamos ganhar dinheiro com isso. E aí eu comecei a entender que essa era uma profissão.